Então hoje a aula é curtinha, não é uma aula longa, não é uma aula bem curtinha. A gente vai falar sobre algo que a gente já viu, né? Então a gente não vai se prender muito a explicações porque a gente já estudou. Então vai ser uma aula um pouco mais fácil, mais simples, né? Mais leve. Eu vou falar alguns outros versículos que vão ter relacionados ao que a gente vai falar hoje, mas eu só vou falar por cima os versículos, não vou ler os versículos, tá? Mas é uma aula bem mais levinha, bem mais rápida, né? A aula de hoje eu não vou emendar com o próximo capítulo, porque o capítulo 32 é um capítulo mais longo, fala sobre o bezerro de ouro, então é um capítulo que requer uma aula especial para ele. Então eu não vou incluir o capítulo 32 na aula de hoje. Eu vou ler, realmente vai ser curtinho, daria para fazer isso, mas eu acho que não compensa, porque o capítulo 32 é um capítulo especial, né? Falar sobre o final da conversa ali, né? Onde acontece ali o bezerro de ouro, né? Tudo, a gente vai falar sobre isso. Então, compensa uma aula específica para isso, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 31. Amém. Meu Deus, que o Senhor também, né? Amém. Vou aumentar aqui um pouco a oração, mas que Deus também nos fortaleça, né? Nos levante nessa empreitada, nessa caminhada, né? Uma caminhada que não é uma caminhada fácil, né? A gente sabe, quando a gente se levanta para propósitos espirituais, né? Coisas do mundo físico acontecem para tentar nos desviar desse rumo, né? Para tentar nos desviar desse crescimento espiritual. Então, que nós sejamos fortalecidos, que nós sejamos, né, revestidos pelo poder de Deus, né? Pela armadura, pelo capacete de Deus, e que nada nos impeça deste propósito, né? De termos intimidade com Deus, de termos um crescimento espiritual. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 31. No versículo 1 diz assim, né? Disse mais o Senhor a Moisés. A gente lembra que Moisés está lá em cima. Agora a gente já está terminando os 45 dias e 45 noites que Moisés está lá em cima com Deus. Já está acabando. No capítulo que vem Moisés já vai descer. Então agora já está no finalzinho. A aula de hoje é simples, é clara, né? Não há muito o que explicar assim. Hoje a gente não vai ter que mostrar desenho, nada disso, tá? Então hoje é uma aula muito mais clara, mais simples. Então aqui no versículo 2, né, Deus continua falando para Moisés, Moisés, eu escolhi, né, entre todo o povo de Israel, entre todos os filhos de Israel, eu escolhi Bezalel. Né? Quando fala que eu chamei pelo nome, é que eu quero ele, né? Eu chamei ele em particular. Então, dentre todos ali, eu escolhi ele, eu separei Bezalel, né? Então diz aqui, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, né? A gente lembra que Ur é quem? Ur é aquele homem que estava com Arão segurando a mão de Moisés naquela batalha lá contra Amaleque, né? Então a gente lembra que teve uma batalha contra Amaleque, quando Moisés colocava as mãos pro alto, Israel vencia. Quando a mão de Moisés baixava, Israel perdia. Então a gente lembra que ficou a mão dele sendo erguida por Arão de um lado e o outro braço dele ficou sendo erguido por Ur, né? Porque Moisés já não aguentava o peso do braço dele para ficar erguendo o braço. Então eles ajudaram, sentaram ele numa pedra e ajudaram ele a ficar com o braço erguido. Uma dessas pessoas que ajudou foi esse Ur, né? Então esse Ur é vô desse Bezalel, que foi o que foi escolhido ali. Deus separou ele ali, né? Dentre todos os filhos de Israel, Deus separa esse homem, né, para um trabalho especial, que é o trabalho de fazer, né, as coisas ali do tabernáculo. Então esse homem foi separado para fazer ali todas as coisas do tabernáculo. Então diz aqui no versículo 2, né, que Bezalel, que é neto de Ur, que nós já lembramos quem é Ur, né, da tribo de Judá, ele foi separado por Deus, né? Então no versículo 3 diz, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Então Deus está falando, Deus já havia falado para Moisés, né, olha, eu vou colocar competência nas pessoas, né? Então eu vou, aquela coisa, eu vou capacitar, né? Aquilo que a gente fala, Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Deus capacita. Então é isso que Deus está fazendo aqui. Bezalel não sabia fazer nada disso, mas Deus está falando para Moisés, olha, a partir de agora eu estou capacitando Bezalel. E ele vai ter uma capacidade, né? De fazer trabalhos manuais. Então ele vai conseguir fazer ali o candelabro, então ele vai conseguir todo aquele trabalho manual. Eu tô dando para ele capacidade para isso. Então Deus está dando aqui capacidade para ele fazer esse tipo de trabalho, habilidade, inteligência, a paz. Amém, boa noite.
Então tá dando essa capacidade para ele, né? A paz, Deise, boa noite. A paz, né? Igreja, Ministério Transformador pelo Espírito Santo, amém. Então aqui Deus está capacitando Bezalel. E no versículo 4 continua, né? Então ele vai ter a capacidade, ele vai tá sendo aqui enchido da capacidade de Deus, né? Para habilidade naquele serviço, ele vai ser muito hábil naquele serviço do tabernáculo, né? De construção das coisas do tabernáculo, de inteligência, né? Não adianta a gente ter só habilidade, a gente precisa ter inteligência, né? A habilidade sem inteligência não é nada, né? Então a gente tem que ter também inteligência para usar aquela capacidade. Então Deus está dando inteligência também para ele, para que ele saiba usar aquela capacidade, porque senão uma capacidade sem inteligência não é nada. E conhecimento em todo o artifício, ou seja, conhecimento, né, em todo material, é isso que Deus está falando. Então estou dando para ele conhecimento para manusear material, né? Porque a gente lembra que, por exemplo, o candelabro vai ser feito só com ouro, então vai ser lapidado, né? Tem todo um trabalho, e Deus está capacitando esse homem para isso. Aí no versículo 4 continua: para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, né? Para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então eu estou capacitando ele para todo tipo de trabalho, né? Ele está sendo capacitado aqui para todo tipo de trabalho manual para ser usado ali no meu tabernáculo. Aí no versículo 6 continua: eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, né? Então ele vai ter um ajudante ali, ele vai ter uma pessoa ali para também ser levantado ali com ele naquele trabalho. Quem é? A Oliabe. A gente vai ver que a Oliabe é da tribo de Dan, né? Então aqui fala a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, né? Então eu também dei para a Oliabe, né? E a todos os homens hábeis. Então Deus também vai dar habilidade para mais alguns homens, mas é muito claro aqui que quem é o chefe ali da produção, o chefe do serviço, né? Quem é o supervisor? Bezalel é o supervisor. Quem é o subchefe, né? Quem tá embaixo ali de Bezalel para conferir o serviço? A Oliabe, né? E os demais também estão sendo capacitados, então mais pessoas estão sendo capacitadas, né? Mas Bezalel é o supervisor do serviço, né? E a Oliabe vem ali abaixo de Bezalel, e os demais homens também estão sendo capacitados para esse tipo de serviço. Aí diz aqui: para que me façam tudo o que tenho ordenado, né? Sobre o tabernáculo, para ali a criação de todo aquele trabalho dentro do tabernáculo que a gente já falou. Então no versículo 7 continua, né? A tenda da congregação, né? Então eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a tenda da congregação, vão fazer a arca do testemunho, vão fazer o propiciatório, né? Eu não vou entrar explicando o que é cada uma dessas coisas que a gente já estudou, senão a aula vai ficar muito longa. Como a gente já estudou o que é propiciatório, a gente já falou o que é a arca do testemunho, a gente já falou tudo isso, então eu não vou explicar mais, porque a gente já teve aula sobre isso. Eu só vou realmente falar com relação ao que a gente não estudou ainda, e eu faço uma explicação, tá bom? Então no versículo 7 diz assim: a tenda da congregação, né, eles vão fazer a arca do testemunho, eles vão fazer o propiciatório que está por cima da arca do testemunho, e eles vão fazer todos os pertences da tenda, né? Tudo que é relativo à tenda, ali, ao tabernáculo, eles vão ter que fazer, né? Vão fazer o candelabro, vão fazer a mesa da proposição, vão fazer o altar de ouro, né? Eles vão fazer tudo que for relacionado aos pratos ali, né? As jarras da mesa da proposição, tudo que for relacionado ali, eles vão fazer. Eles estão sendo habilitados para fazer isso. Aí no versículo 8 diz, né? E a mesa da proposição com os utensílios da mesa, eles vão fazer. O candelabro de ouro puro, eles vão fazer com todos os utensílios, né? E o altar do incenso, né? Então eles vão fazer o incenso, o altar do incenso, tudo que for relacionado ao que Deus falou para Moisés que deveria ser feito, eles estão sendo preparados para isso, né? Aí no versículo 9 continua: e o altar do holocausto, né? A gente lembra que esse altar do holocausto é o quê? O altar de bronze, que fica no átrio, né? Fica fora da tenda, ali, né? Então ali dentro do tabernáculo fica o santo lugar e o santo dos santos, né? E ali no átrio, né, que átrio é pátio, ali no pátio fica o altar de bronze e a pia. Então aqui eles também vão ter habilidade para isso. Então eles vão fazer o altar de bronze, que é o altar do holocausto, né, com todos os seus utensílios, né, que vai ter garfo, tem um monte de coisa relacionada ali ao altar de bronze que a gente já estudou.
E também a bacia, que bacia? Aquela bacia de água que a gente já estudou também sobre ela, bacia de bronze que fica ali no átrio. Aí no versículo 10 continua: e as vestes finamente tecidas, né? Quais vestes? Dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Então eles estão sendo capacitados para também fazerem a roupa de Arão e dos filhos de Arão, que a gente já estudou também sobre as roupas. E aqui diz, então eles vão receber também capacidade para fazer as vestes finamente tecidas, fazer as vestes sagradas do sumo sacerdote Arão, fazer as vestes dos sacerdotes filhos de Arão, né, para que eles me oficiem como sacerdote. E no versículo 11 diz que também eles estão sendo separados para fazerem o quê? O óleo da unção, que a gente também já estudou sobre o óleo da unção. Não era qualquer óleo, né? Não é o óleo que a gente usa na nossa cozinha. Então, aqui também eles vão ser separados para fazer esse óleo. E o incenso aromático, né? O incenso aromático também a gente viu que era um incenso especial. Amém, a paz, Mateus, boa noite, obrigada. Então, é um incenso especial, a gente lembra que não é um incenso comum, havia uma fórmula, né? Deus passou a fórmula ali, a gente já estudou sobre isso. Então, eles também vão ter habilidade para isso, para fazer esse incenso. E diz aqui, eles farão tudo segundo tem ordenado. Então, agora, termina, eu falei para vocês, hoje vai ser bem rapidinho a aula, né? A aula é bem simples hoje, eu não tenho que explicar muita coisa, não é tão complexa igual as outras aulas que eu mostrava o papel, né? Imprimir a folha, mostrando para vocês os desenhos, tudo. Então, a aula de hoje não, né? É baseada mais no que a gente já viu. Então, agora a gente vai falar sobre o sábado. Parece meio estranho, né? Porque Deus já deu o mandamento do sábado pro povo, né? E Deus vai falar de novo agora sobre o sábado. Mas tem uma lógica. Deus tá falando agora de novo sobre o sábado. Por quê? Porque Deus tá mandando montar a casa dele ali, né? O tabernáculo dele ali. Se Deus não falasse agora sobre o sábado, era capaz do povo querer montar a casa de Deus no sábado. Então Deus está querendo dizer o que agora, do versículo 12 em diante? Olha, gente, é para vocês respeitarem o sábado que eu mandei vocês ficarem quietos, que eu mandei vocês ficarem em casa, parados, sem viajar, sem sair de casa, sem fazer nada. É para vocês continuarem com isso, não é para vocês trabalharem no meu tabernáculo. Porque senão aquele povo ia entender o quê? Como é a casa de Deus, a gente pode ir no sábado fazer. Então Deus está dando um aviso aqui para eles, falando, não é para fazer a minha casa no sábado. No sábado vocês vão respeitar o descanso que eu já havia dito. Então é nesse intuito que Deus fala. A gente vai ver, eu vou falar todos os versículos relacionados ao sábado, porque o sábado não é como a gente pensa, às vezes a gente pensa que o sábado é de descanso, eu posso viajar, né? Na Bíblia diz, eles não podiam viajar. O que era o sábado nesse tempo? Eu já vou falar os versículos que a gente encontra isso. O sábado eles tinham que ficar trancados dentro de casa. Eles não podiam sair, não podiam viajar. Não era sábado de lazer. Não era esse o intuito do sábado. Era um sábado de santificação. Então, eles tinham que ficar em casa. Não podiam... naquela época não tinha TV, é claro. Mas se tivesse, eles não poderiam assistir. Eles não podiam fazer nada que desse prazer a eles. Que eles sentissem prazer próprio em si. O sábado significava para eles a abdicação. Significava eles renunciarem a eles mesmos. Era isso que tinha o significado, né? Pra gente compreender melhor, né? Porque às vezes fica aquela dúvida, o que era o sábado, né? Então a impressão que dá é que o sábado eu não preciso trabalhar, mas eu posso viajar, né? Eu posso curtir, posso me divertir. Não era isso que a Bíblia dizia. E eu vou provar, eu vou falar pra vocês quais versículos a gente encontra isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no sábado, eles tinham que ficar trancados dentro de casa. Eles não podiam sair de casa. Então, eles não podiam viajar. Eles não podiam viajar, não podiam passear. Eles não podiam fazer negócios. Então, eles não podiam selar acordos no sábado. Eles tinham que ficar em casa abdicando de qualquer coisa que desse prazer a eles. Não era ficar em casa namorando. Porque namorar daria prazer a eles. Era uma renúncia deles. Então eles tinham que ficar em casa, renunciar tudo aquilo que desse prazer a eles, porque eles tinham que se santificar. Então eles não iam namorar, eles estavam em casa parados. Então se fosse hoje, né, por exemplo, não poderia ver TV. A gente vai ver também que eles não poderiam cozinhar, não poderiam assar. Então eles não poderiam hoje, por exemplo, usar micro-ondas. Não poderiam fazer nada disso. O sábado realmente eles tinham que ficar parados e renunciarem a eles completamente. Só podiam comer ali, né? Comer e as necessidades básicas, assim, deles, né? Mas eles não podiam, assim, lazer, não é sábado de lazer. Eu vou renunciar, eu não trabalho,
trabalho, mas eu posso viajar. Não, a gente vai ver que não. Eu vou mostrar nos versículos que não era assim que funcionava, tá? Então eu não vou entrar muito no contexto do sábado, porque eu já falei sobre o sábado, eu dei 2 aulas sobre isso, né? Eu dei uma aula sobre os 10 mandamentos, que foi a aula do capítulo 20, e dei uma aula só sobre o sábado. Eu falei sobre o sábado na aliança da lei e falei sobre o sábado na aliança da graça. Foi uma aula inteira só sobre isso. Foi 1 hora e pouca de aula, 1 hora e pouco de aula só sobre o sábado. Então hoje eu não vou falar mais sobre isso do jeito que eu falei naquela aula, tá? Porque já tá lá naquela aula. Mas eu vou mostrar pra vocês onde que tá na Bíblia escrito que eles não podiam ficar, não é passear, não era o sábado descansar para ficar passeando, não era esse o intuito. A gente vai ver agora qual que era o intuito. Eles tinham que se renunciarem para santificar a Deus, era isso. O intuito de Deus era mostrar que eles só conseguiam a santificação em Deus. Então eles tinham que renunciar a si mesmos, renunciar a tudo que eles gostavam, a tudo que eles tinham prazer em fazer, para perceberem que eles só conseguiam ser santificados em Deus, né? Então era esse o intuito do sábado. Então no versículo 12, Deus continua falando para Moisés ali, né, nos 45 dias e 45 noites ali no Monte Sinai. Já está acabando esses 45 dias e 45 noites, né? Como eu disse já, no capítulo que vem a gente vai ver que Moisés já vai descer, né? Moisés já vai descer, já vai ter uma confusão ali no povo que não aguentou esperar 45 dias e 45 noites. A gente já vai ver isso na próxima aula. Aí no versículo 13 diz assim: você, Moisés, né, vai falar aos filhos de Israel e vai dizer o seguinte, né, Deus falando para Moisés, vocês devem guardar o meu sábado. Então, foi o que eu disse no comecinho aqui para explicar esse do versículo 12 em diante, né? Parece redundante, mas Deus vai falar de novo que precisa guardar o sábado. Deus já não tinha falado? É que o povo era teimoso, né? A gente vai ver que Deus vai até falar isso. O povo era teimoso. Então, se Deus não falasse, o povo ia falar, é a casa de Deus, a gente pode fazer no sábado, né? Como é para Deus, pode. A gente não pode ficar na nossa casa, mas ficar trabalhando para a casa de Deus a gente pode. E não podia. Deus falou, não, eles vão continuar sem fazer nada na casa deles quietos, né? Então aqui diz isso. Então você, Moisés, vai lembrar a eles que eles não devem fazer minha casa no sábado. É nesse intuito que Deus está falando nesse contexto aqui, né? Então você deve lembrar que eles não devem trabalhar no sábado lá no meu tabernáculo. Então eles trabalham 6 dias e no 7º dia não vão fazer nada no meu tabernáculo. Eles vão ficar trancados na casa dele, renunciando a eles, né? Aí diz aqui, pois é sinal, né, o meu sábado é sinal entre mim e vocês, né, por todas as gerações, para que vocês entendam que eu que os santifico, né? Então, a gente lembra, né? A gente já estudou no capítulo 20, quando a gente falou sobre o capítulo 20, quando a gente teve uma aula específica, né? Sobre a lei da graça, a aliança da lei e a aliança da graça, né? Então, a gente lembra que o fim da lei é Cristo, né? Então aqui o sábado, o intuito era do povo entender que eles só conseguem santificação em Deus. Então eles tinham que renunciar a si mesmos, eles tinham que renunciar a tudo, qualquer coisa que desse prazer a eles, ficarem quietos em casa, parados, renunciando a si mesmos, né? Era esse o intuito, né? Hoje a santificação vem pelo Espírito Santo, né? Mas nessa época a santificação era o quê? No sábado. Então, você dizer hoje que você tem que guardar o sábado para santificação, você está falando que o Espírito Santo não te santifica. Você precisa guardar o sábado para você ser santificado. Hoje quem te santifica é o Espírito Santo. Mas a gente já falou isso na aula que eu falei sobre o sábado, né? Então, quem quiser ver, foi a aula do capítulo 20. Eu dei 2 aulas sobre esse capítulo. Uma aula foi só sobre o sábado. Eu falei sobre o sábado na aliança da lei e na aliança da graça. E eu falei com base toda bíblica. Eu li vários capítulos bíblicos, contextos bíblicos e expliquei. Um ótimo livro que fala sobre isso, que fala que a aliança da lei hoje não é mais aplicada, né? Que hoje nós vivemos em uma nova aliança superior à aliança da lei, é o livro de Gálatas. O livro de Gálatas é sobre isso, né? É exatamente sobre isso, o livro de Gálatas. Então, quem tiver interesse, né, em estudar, o livro de Gálatas é sobre isso, porque o livro de Gálatas, vou antecipar um pouquinho, mas quando a gente chegar no livro de Gálatas, né, o problema é que os gentios haviam se convertido e os judeus, haviam judeus mesmo, que eles começavam a querer judaizar os gentios. Então eles queriam fazer o quê? Eles queriam que os gentios cumprissem a lei de Moisés. E aí Paulo vai explicar, vai falar, não, vocês estão fazendo errado, vocês não têm que mandar os gentios cumprirem a lei de Moisés, vocês estão querendo regredir.
Deus já nos tirou daquela escravidão, Deus já nos libertou daquilo. Hoje nós vivemos sob uma aliança superior. Você está querendo voltar para a aliança anterior? Então, quem quiser se aprofundar nesse assunto, o livro de Gálatas é muito bom, sabe? Porque acerca disso, né? Acerca de alguns judeus, né? Que ficavam impondo aos gentios que eles seguissem os costumes judeus, a lei judaica, a lei de Moisés, né? E o livro inteiro de Gálatas é isso, é a explicação de Paulo dizendo que não é assim mais que funciona, né? Que não é aplicado aos gentios essa lei, né? Tanto que não é feita a circuncisão, não é pedida a circuncisão nos gentios, nada disso. Porque agora estamos regidos numa lei superior, uma lei acima da lei da aliança da lei, né? Então é isso que fala. Então o livro de Gálatas é muito bom para quem quiser se aprofundar sobre isso, tá? Mas eu não vou me aprofundar muito para não ficar perdido alguns alunos. Tem gente que está começando a pegar agora a Bíblia, né? Então aí causa muita confusão e eu começar a ir muito pra frente, né? Então, mas para quem tem curiosidade, o livro de Gálatas é muito bom para estudar, tá? Sobre isso. Então eu vou continuar aqui no versículo 13. Diz assim: você então, Moisés, você vai falar para os meus filhos, filhos de Israel, né? O que? Você vai dizer para eles que eles devem guardar no sábado. Então, porque senão o povo ia trabalhar lá no sábado. Então Deus tá falando, não, eles não devem trabalhar no sábado, porque o sábado é um sinal que eles devem guardar, eles devem cumprir esse sinal para que eles entendam que eu que santifico eles, né? Porque havia uma dificuldade naquele povo de entender que Deus os santificava, né? Porque eles eram um povo que vinham de um costume egípcio, né? Então, um costume egípcio que achava que tudo tinha que ter um sacrifício, né? Tudo tinha um merecimento. Então, eles achavam que se fizesse alguma coisa, teria alguma coisa em troca. Então, eles vinham desse costume. E Deus queria ensinar esse povo que a única forma deles agradarem a Deus, deles serem santificados, era renunciando a si mesmos e descansando em Deus, não fazendo nada e simplesmente descansando em Deus, né? Então era esse o objetivo, porque a gente lembra que eles vinham dessa cultura egípcia, né? A gente vai falar até sobre isso na aula que vem, que eles vão construir o bezerro, né? Então aqui continuando no versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, né? Assim vocês devem guardar o sábado, porque o sábado é santo para vocês, né? E aquele que profanar o sábado vai morrer. Então aqui tem uma informação nova. Até então Deus não tinha falado que ia morrer quem não cumprisse o sábado, né? Agora Deus fala, Deus está avisando aqui, né? A gente vai ver até mais para frente que realmente isso vai cumprir, né? Que vai ter gente que não vai cumprir o sábado e vão consultar Deus, vão falar, Senhor, e agora? Não cumpriram o sábado, não descansaram, a pessoa saiu de casa no sábado. O que a gente faz com a pessoa? E o que Deus fala? Não, a minha palavra já foi dita, eu já falei. O que eu falei? Para matar. Então, como a gente já falou, né? É essa questão. A Bíblia é em torno disso, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. Então, se Deus solta uma palavra, ela vai se cumprir. Ela tem que se cumprir, né? Ela é obrigada a se cumprir, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, como a gente já falou, essa é a grande problemática da Bíblia, né? A Bíblia inteira roda em torno disso. Porque o grande problema, né? É que lá no Jardim do Éden, repetindo uma coisa que eu já havia falado, como a aula é curtinha hoje, eu vou falar uma coisa que eu havia repetido. Como a gente já havia falado, o que acontece? Lá no Jardim do Éden, né? Deus havia falado, ó, não vai comer dessa fruta aqui, né? Desse fruto aqui, senão você vai morrer. Havia uma palavra liberada. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, se Deus falou, Deus tinha que cumprir. Então, por isso que Deus não pôde ali no Jardim do Éden cancelar tudo, né? Falar, não, tá bom, eu perdoo, Adão, eu perdoo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Deus não podia fazer isso, porque seria ir contra o caráter dele. Então, ele tem que cumprir a palavra dele, né? Então, quando a palavra sai, né? Ela sai e volta, né? Ela nunca volta vazia, ela volta cumprida, né? Então, por isso que diz, né, que Jesus Cristo não veio para revogar a lei. Ninguém pode revogar a lei, né? Por isso que Jesus Cristo fala, até que o mundo vá embora, se destrua, até que o mundo acabe, a lei vai permanecer. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, Deus deu a lei, então a lei vai continuar existindo até que o mundo seja mundo. Não tem como a lei ser anulada, né? Então, a palavra de Deus tem... o embate bíblico é esse, né? Porque... e agora, né? Satanás pensou, agora
Deus não tem o que fazer. Essa era a questão, né? Satanás achou que tinha vencido, porque Deus deu a palavra não volta vazia, e Deus falou, se você pecar, você vai morrer. E Adão pecou, então Deus tinha que cumprir. Como que Deus ia libertar o homem e cumprir a palavra dele? Deus tinha que demonstrar o amor dele em salvar a sua criatura sem ser injusto com a tua palavra, com a palavra dele, né? Então, essa é a grande questão, né? Qual que foi o grande milagre de Deus? Jesus Cristo. Porque toda a semente do homem já vinha com pecado, o pecado herdado original. Então, não tinha como a semente do homem salvar o mundo, porque ela já vinha no pecado. Por isso que no Gênesis, como a gente já estudou, né? Diz que a semente da salvação vem da mulher e não do homem. Por quê? Porque do homem, né, a semente do homem vem o quê? O pecado. Então, da mulher viria a salvação, porque a semente de Deus, por isso que é filho de Deus, né? A semente veio de Deus, que é Jesus Cristo, né? E foi gerado ali na barriga da mulher e entrou pelo mundo natural. Jesus Cristo veio como homem, Jesus Cristo não veio como Deus, né? Então, esse foi o grande plano de Deus, né? Deus conseguiu cumprir a justiça dele em Jesus Cristo sem ir contra a palavra dele. Então Deus deu uma palavra de que todo aquele que pecasse morreria, e a palavra de Deus se cumpriu aonde? Em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tornou os nossos pecados sobre si, morreu naquela cruz, né? E como ele não tinha pecado em si, ele ressuscitou, porque sobre ele não cabia a morte, né? Ele tomou sobre si os nossos pecados e ressuscitou. Então, tem que ter a morte. Deus falou que ia ter que ter a morte, tem que ter a morte, né? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Por isso que a gente morre em Cristo. Então, Deus não está mudando atrás no que ele falou. Deus está cumprindo o que ele falou em Jesus Cristo. Então, por isso que nós somos feitos justiça de Deus em Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo se cumpre o que Deus falou. Deus falou que aquele que pecar vai morrer. E realmente, todo aquele que crê em Jesus Cristo, morre o pecador em Jesus Cristo e renasce em Cristo uma nova criatura, né? Então, por isso, Deus cumpriu a justiça dele, de dizer que o pecado mata, né? Em Cristo. Então nós conseguimos, né, ser feitos justiça de Deus por meio de Cristo. Então nós conseguimos morrer para o pecado e continuarmos vivos. Então é essa toda a questão, né? Então hoje a aula é mais curtinha e eu quis falar um pouquinho sobre isso, né? Que é toda essa questão da Bíblia, né? Esse embate bíblico, né? Que foi essa grande coisa que Deus fez por nós. É todo esse plano, tudo roda em torno desse plano, né? Aí no versículo 14, então diz, né? Deus fala, ó, quem não cumpriu o meu sábado vai morrer. Então essa é uma informação nova. Até então Deus não havia falado que ia morrer, mas agora vai morrer. Aquele que não cumprir vai morrer. Então a gente vai ver mais pra frente que realmente vai ter gente que não vai cumprir, né? E o povo vai ficar com dó de matar essa pessoa. Mas Deus já havia falado, quem não cumpriu o meu sábado tem que morrer. Então as pessoas vão consultar Deus, né? Eles vão consultar Deus, vão falar, Deus, não cumpriu o seu sábado. E aí Deus vai falar, eu já falei, tem que morrer. A palavra já saiu, tem que voltar cumprida. Descumpriu a palavra? Então tem que cumprir a palavra que eu disse. Não tem como eu voltar atrás da minha palavra, né? Então a gente vai ver isso, que agora vão morrer, né? Mas como eu disse, né? Igual não cumprir o sábado não é cabível para quem está em Cristo, porque quem está em Cristo já morreu. Essa é a questão toda, né? Mas naquela aula do sábado eu falo melhor sobre mais, né? É uma aula muito ampla, né? Então, quem tá em Cristo já morreu. E você nasceu uma nova criatura. Então, você não vai morrer duas vezes, você já morreu, né? Então, Cristo nos libertou da maldição da lei, né? Que era isso, a lei, todo o descumprimento da lei trazia maldição, né? E Cristo nos libertou disso. E aqui diz, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Então, se a pessoa esqueceu e no sábado trabalhou, ela ia ser morta. A gente vai ver mais pra frente que isso vai acontecer. E o povo de Israel vai ficar com dó, eles não vão querer matar a pessoa. Mas Deus vai falar, não, tem que matar. Vocês vão ter que matar. Aí no versículo 15 diz, né? 6 dias vocês devem trabalhar. Então Deus foca bem, porque senão esse povo ia querer trabalhar no sábado, ia querer fazer o tabernáculo no sábado. Então Deus deixa bem claro, ó, não é para fazer meu tabernáculo no sábado. Vocês descansem o sábado. Não é porque é a minha casa que vocês vão usar o sábado para fazer. Aí diz no versículo 15, ó, 6 dias vocês devem trabalhar, mas no 7º dia é o sábado de repouso. Se lembrem, vocês devem se santificar, vocês devem entender
entender que só eu os torno santo, né? Vocês só se santificam em mim. Então vocês têm que guardar o sábado, né? Então aqui diz, qualquer que no dia de sábado fizer alguma coisa, ele vai morrer, né? Então agora eu vou dizer rapidinho onde que a gente encontra aquelas informações que eu falei, né? Que não era como a gente acha, né? Ah, eu vou ficar no sábado, então eu vou viajar, né? A pessoa acha que, eu vou guardar sábado, no sábado eu só não posso trabalhar, mas no sábado eu posso sentar e assistir TV. Não, não pode. A palavra de Deus dizia isso. Você não podia usar nem micro-ondas, né? Naquela época não tinha, mas hoje, se fosse para hoje, seria não pode ver TV, não pode ligar micro-ondas, não pode viajar. Você tem que ficar em casa. Você tem que abdicar de você mesmo, renunciar a você mesmo e ficar em casa sem fazer nada. Não pode namorar. Então é assim, você tem que fazer só as necessidades básicas. E eu vou falar onde a gente acha isso agora, tá? Eu vou falar vários livros e vários capítulos para quem quiser ver, tá? Eu não vou ler os capítulos e os versículos, mas eu vou deixar aqui para quem quiser anotar. Que não podia sair de casa. Onde a gente encontra isso? No sábado você tinha que ficar trancado dentro de casa. Você não podia pôr o pé para fora de casa, não. Eu vou ali fofocar com o vizinho. Não pode. Você tem que ficar dentro da tua casa. Onde a gente achava isso? No livro de Êxodo, no capítulo 16, versículo 29. A gente não podia, né? A pessoa não podia ferver nem assar comida. Não podia mexer com fogo, com nada assim que esquentasse, né? Então não podia ferver comida, não podia assar comida. Se fosse hoje, não poderia ligar micro-ondas, né? Onde que a gente acha isso? No livro de Êxodo, no capítulo 16, versículo 23. A gente vai falar outros livros também, tá? Neemias, Jeremias, mas por enquanto vamos falar sobre o que a gente está estudando. Não podia acender fogo. Não podia acender fogo nesse dia, né? Então, não é aquela coisa de oba-oba, é sábado, eu descanso no sábado, mas eu vou viajar, né? No sábado eu vou namorar, não. É um sábado de renúncia, você não faria nada. Nem assistir TV, você não tem que fazer nada no sábado. E não podia acender fogo também. Então, diz isso aonde? No livro de Êxodo, no capítulo 35, no versículo 3. Aí diz também que não podia fazer viagens, né? Então, não era um sábado de lazer. O intuito não era para você se divertir, não era para você ter lazer e passear, né? Então, não podia passear, não podia viajar, não podia sair de casa, tinha que ficar em casa. Onde a gente encontra isso? No livro de Neemias, no capítulo 10, no versículo 31. Não podia também carregar peso. Então você não podia, por exemplo, é sábado, Senhor, eu vou arrumar minha casa. Não pode arrumar casa, não pode ficar carregando móveis, não era esse o intuito. O intuito era renunciar a tudo que fosse relativo a gente, né? Tudo que fosse limpar a casa vai ser bom para quem? Para você, né? Então você tinha que abdicar de tudo, você tinha que abdicar de você, renunciar a você. Deus estava ensinando que a santificação vinha por meio da renúncia. Então não podia carregar peso também. Onde a gente encontra isso que não podia carregar peso? No livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 21. Não podia fazer transações comerciais. Então, no sábado você não podia trabalhar, mas também você não podia fechar negócio. Você não podia ir lá vender alguma coisa no sábado, não podia fechar negócio. Não podia comprar ingresso. Eu vou comprar um ingresso para ir num evento. Não podia. Não podia fazer nada disso, né? Onde a gente encontra isso? No livro de Amós, no capítulo 8, versículo 5, né? Então a gente vê que não era do jeito que as pessoas às vezes acham que era, né? Mas o sábado era um sábado onde você não podia ver TV, se fosse pra nossa realidade, né? Não podia ver TV, não podia ligar micro-ondas, não podia ficar passeando na rua. Era essa a ordem, né? Eles renunciarem a qualquer coisa para que eles se santificassem. Aí no versículo... Amém, Mateus, amém. Depois a gente fala então, amém. Aí no versículo 17 diz, né? Não, versículo 16, estou pulando. 16 diz assim: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, né? Então aqui os filhos de Israel deveriam guardar o sábado e seria uma aliança perpétua nas gerações. Por que aliança perpétua? Porque realmente ele é relativo a uma aliança, a aliança da lei, né? Então ele seria uma das cláusulas perpétuas daquela aliança, da aliança da lei. Mas hoje nós vivemos sobre a aliança da graça, né? Mas aqui ele seria perpetuamente respeitado dentro da aliança da lei, né? Então, no versículo 17, continua. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia
descansou e tomou alento. Aí no versículo 18, né? Aí a gente já finaliza. Eu falei que hoje a aula era rapidinho, eu até emendei alguns assuntos já passados, né? Então, no versículo 18 diz: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Então, agora está chegando o momento de Moisés descer. A gente vai ver que está perto de Moisés descer e o negócio vai estar feio lá embaixo. A gente vai ver que vai ter morte, né? Vai morrer muita gente. Aí no versículo 18 diz, né? E tendo acabado de falar então com Moisés, Deus foi e deu as tábuas para Moisés, escritas pelo dedo de Deus. A gente vai ver, eram 2 tábuas ali escritas com o dedo de Deus. Que essas tábuas são consideradas, né, o testemunho, né? Então, isso é o testemunho quando fala, né? A arca do testemunho, né? O que é o testemunho? São essas tábuas. Porque eles testemunham, né? A favor ou contra o povo. O povo se comprometeu a seguir uma aliança, o povo se comprometeu a cumprir um acordo, né? Então Deus está fazendo um documento que é um testemunho de que se o povo não cumprir, ó, esse documento testemunha contra vocês, ó. Tá escrito aqui, ó, vocês se comprometeram a fazer e não fizeram. Então, por isso que é chamado de testemunho, né? As 2 tábuas são chamadas de testemunho por conta disso, porque elas testemunham contra o povo de Israel. Então, quando o povo não cumpre a lei, aquelas tábuas, né, servem como testemunho de que o povo não está respeitando o acordo feito ali com Deus, né?